Meus irmãos, nós vamos iniciar uma jornada. Eu sei que alguns já se acostumaram, outros talvez ainda nem tanto, com esse modelo de pregação, esse formato de pregação sequenciada em um livro da Bíblia. E como já dito em outras ocasiões, a importância desse formato se dá no sentido de que a igreja recebe a mensagem de forma completa em cada livro que ela estuda. Quando nós pegamos mensagens de textos isolados, corremos o grande risco de, primeiro, só escolher os textos mais fáceis e que mais nos agradam. Segundo, podemos perder um tanto do contexto e dessa forma a gente perde também um tanto da mensagem que a Escritura tem para nos trazer. Portanto, é importante nós recebermos, assim como o apóstolo Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, todo o conselho de Deus, tudo aquilo que Deus quer nos dizer em sua palavra. Portanto, nós começamos hoje, irmãos, a pensar sobre a mensagem de Jonas. O que é que esta mensagem tem a nos dizer? E hoje nós teremos uma mensagem mais introdutória, no entanto, não menos importante, não menos teológica, não menos bíblica. Meus amados, Jonas foi o profeta mais peculiar de todos. Sua mensagem produziu efeitos até naqueles que não ouviram diretamente de sua boca. No entanto, amados, podemos dizer que, pela experiência bíblica que temos, pelo conhecimento da palavra de Deus e até mesmo pelo conhecimento da história da igreja em seu desenvolvimento, nenhum outro pregador foi tão bem sucedido quanto Jonas. Quando a gente olha, e se você pudesse ver, no hebraico, a língua original, o sermão de Jonas possui apenas 5 palavras. Um sermão bem curto, de acordo com o que está registrado na Escritura. Porém, meus amados, o resultado foi grandioso. A maioria dos pregadores trabalha a vida inteira para obter bons resultados, nem todos conseguem. Jonas, no entanto, trabalhou para não obter bons resultados, ele não queria. E aconteceu o contrário. Você vai observar que o desejo de Jonas não era a conversão do povo. Ele pregou para condenar o povo. E o povo se converteu. Quando a gente olha para esse livro, irmãos, nós podemos ver que, no imaginário popular, o livro de Jonas é resumido por uma figura. Se eu pedisse para qualquer irmão, qualquer criança, desenhar, se eu entregasse uma folha em branco para cada um dos irmãos, adultos e crianças, e dissesse: eu quero que você desenhe o significado do livro de Jonas. Pense, imagine todo o livro de Jonas e faça um desenho identificando o livro de Jonas. O que era que todo mundo ia desenhar? Uma baleia. Está no imaginário de todo mundo, é ensinado às crianças, sempre dando esse foco. Todavia, meus irmãos, a gente primeiro não sabe nem se foi uma baleia. O texto diz que foi um grande peixe. Levando em consideração o tempo que faz, Jonas viveu cerca de 800 anos antes de Cristo. Então nós temos aí quase 3.000 anos dos acontecimentos. A gente não sabe se de fato era uma baleia, se era um outro tipo de peixe que foi extinto.
Nós não sabemos. Foi um grande peixe. Porém, meus irmãos, o grande peixe, ele só vai aparecer no livro 2 vezes. Uma é quando ele engole Jonas, e a outra quando ele cospe Jonas. Definitivamente, o personagem principal desse livro não é o peixe. Também, meus irmãos, não é Jonas. Jonas não é o personagem principal desse livro. O personagem principal desse livro é Deus. Deus é o Senhor, não apenas de Israel, mas de toda a história. Deus é o Senhor de todas as nações, de todas as tribos, povos e raças. A vontade de Deus, ela será cumprida no final de todas as coisas, e ela segue o seu rumo até a sua consumação. Observe, meus irmãos, que Deus é o personagem principal desse livro. É Deus quem ordena Jonas a ir a Nínive. É Deus quem envia a tempestade atrás de Jonas. É Deus quem envia o peixe para engolir Jonas. É Deus depois quem dá a ordem para o peixe vomitá-lo. É Deus quem preserva a vida de Jonas no ventre do peixe. É Deus, meus irmãos, quem vai dar a segunda ordem a Jonas, mandando ele pregar em Nínive. E é Deus quem perdoa o pecado do povo de Nínive. E no final de tudo, exorta o profeta Jonas, que estava emburrado, inconformado com o resultado da sua pregação. Mas afinal de contas, quem era Jonas? A Escritura nos diz que Jonas era filho de Amitai. O verso 1 já vai logo nos trazendo essa informação. O livro de 2 Reis nos diz que Jonas morava numa cidade chamada Gat-Efer, na tribo de Zebulon. Isso ficava próximo de Nazaré, na região da Galileia. E Jonas, ele foi contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Mas Jonas, irmãos, é um homem que está em guerra com Deus. Deus dá uma ordem a ele desobedece. Depois Deus dá outra ordem para ele obedece. Mas no final ele fica discutindo com Deus. Fica inconformado. Jonas está também em guerra com os homens, porque é impressionante, ele prega para um povo sem esperar a conversão do povo. Ele não quer a conversão do povo. Ele não prega esperando o arrependimento. Ele é um pregador que deseja ver a morte e a destruição daqueles a quem ele prega. A Escritura nos diz lá em 2 Reis que Jonas, ele profetizou no período do rei Jeroboão II, no reino do norte. Isso, meus irmãos, foi numa época de grande desenvolvimento do reino do norte. Uma época de riqueza, de grande poderio militar, expansão. Você pode conferir isso no capítulo 14 de 2 Reis. E certamente, irmãos, Jonas era um profeta que dava uma grande ênfase, uma grande importância à sua nacionalidade, ao seu povo, ao reino do norte. Jonas pertencia ao reino do norte. Ele tinha consciência de que nos seus dias a grande ameaça para Israel era a Assíria. Jonas sabia disso. Ele sabia que o reino que representava a maior ameaça para Israel era a Assíria. E Nínive era a capital da Assíria. Então Deus manda Jonas ir pregar justamente na capital do povo, da nação, que representava o maior perigo para a nação de Jonas. Sem contar que a Assíria, meus irmãos, foi o povo, ou um dos povos, se não mas certamente está entre os principais povos mais cruéis da antiguidade. Os assírios eram extremamente cruéis com seus
prisioneiros de guerra. Eram, nessa época, o maior império do mundo. Nínive era a maior cidade do mundo, a cidade mais importante do mundo da época, naquele tempo. Para os padrões da época, o texto aqui vai dizer que era uma cidade de 120 mil pessoas. Era uma grande metrópole. E Jonas sabia da maldade, da truculência daquele povo, do perigo que aquele povo representava para Israel. Então ele não podia entender na cabecinha dele, de profeta, de um judeu, um israelita, melhor dizendo. Ele não era judeu, Jonas era um israelita. Ele era do Reino do Norte. E ele não conseguia aceitar a vontade de Deus de salvar aquele povo ruim, aquele povo mau. Observe, irmãos, o texto bíblico ele apresenta o ministério de Jonas em um determinado tempo. Esse tempo ele remonta ao 8º século antes de Cristo. Se você quiser acompanhar conosco aí na sua Bíblia, 2 Reis 14, nós vamos ler os versos 23 ao 25. Segundo livro dos Reis, só para a gente situar o tempo do profeta Jonas, para você entender esse contexto e compreender, irmãos, toda a dinâmica do livro de Jonas. Olha o que diz, 2 Reis 14, 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão. Esse aqui é o Jeroboão II, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Verso 24: fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele está dizendo que Jeroboão II, ele não se afastou dos pecados de Jeroboão I. O Jeroboão I é o primeiro rei do reino do norte, primeiro rei de Israel, e foi o pior de todos os reis. Jeroboão II, ele vai surgir depois. Como ele tem o mesmo nome, então ele é chamado de Jeroboão II. E ele continuou nos mesmos pecados do primeiro. Verso 25 diz que ele restabeleceu os limites de Israel. Ou seja, ele expandiu o reino. Isso aqui representa, irmãos, uma prosperidade militar e financeira, de riqueza. Ele restabeleceu os limites, ou seja, eram territórios que haviam sido perdidos para outros povos, ele reconquistou. Então ele restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície. Veja, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de quem? Seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Éfer. Portanto, esse foi o tempo em que Jonas profetizou, desempenhou seu ministério. Diz aqui que foi no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Isso remonta ao século 8 antes de Cristo. Observe, meus irmãos, que a nação gozava de prosperidade. Prosperidade financeira, prosperidade militar, riqueza, tranquilidade. O reino foi expandido. Mas ao mesmo tempo, irmãos, em que essa nação experimentava riqueza e prosperidade, havia também degradação moral, apostasia religiosa, desobediência a Deus. Lembre que Jonas foi contemporâneo de Amós.
Amós denunciou a ganância insaciável dos poderosos, a combinação dos juízes com os ricos para oprimirem os pobres. Amós denunciou a corrupção dos valores morais e o desaparecimento da piedade e da santidade daquele povo. Amós denuncia no seu livro uma nação que vivia uma religiosidade sem vida, sem obediência a Deus. Por isso é importante a gente entender esse contexto. Jonas era contemporâneo de Amós. Isso nos leva a entender como estava a nação. Embora vivesse em prosperidade, estava em grande desobediência a Deus. E Jonas sabia, irmãos, que a Assíria representava perigo para a nação de Israel. Por isso, a sua atitude diante da ordem de Deus. Mas olhando para esse livro, irmãos, outra coisa importante que nós devemos entender é que o livro de Jonas é um livro que gera desconfiança daqueles que não creem na Escritura, daqueles que não creem na inspiração divina. Eles dizem que Jonas não pode ser verdade. E não é muito difícil você encontrar alguém dizendo assim: mas essa história de que o homem passou 3 dias na barriga do peixe, não dá para acreditar nisso não. E Jonas é um livro muito criticado por aqueles que procuram apontar, que ficam procurando erros, possíveis erros na Escritura. E veja, meus irmãos, nós precisamos ter a certeza, a segurança de que essas críticas, elas não têm nenhum fundamento. Porque observe, meus irmãos, não só Jonas, mas toda a Bíblia é um livro de milagres. É claro que nós vamos encontrar grandes milagres, e não pense que é somente o fato de Jonas ter passado 3 dias no ventre do peixe. Porque a tempestade que estava assolando o barco foi um milagre de Deus. Não foi Deus que mandou? Não foi por acaso que aconteceu aquela tempestade. Não foi por acaso que o peixe estava passando na hora que lançaram Jonas no mar. Foi Deus que mandou o peixe. Não foi por acaso, irmãos, que aquele peixe depois vomitou Jonas. Foi Deus que mandou. Não foi por acaso também a conversão do povo de Nínive. Foi obra de Deus. Deus fez com que aquele povo se arrependesse para a salvação. Então observe, irmãos, nada do que acontece no livro de Jonas é por acaso. Não foi por acaso que Deus fez nascer uma planta para proteger Jonas do sol, do calor, mas também foi o próprio Deus quem depois fez aquela planta secar. O texto vai dizer que Deus mandou um germe, algo que corroeu a planta e a planta secou. Observe, irmãos, tudo que acontece no livro de Jonas é obra de Deus, é obra milagrosa, miraculosa. E mais ainda, meus irmãos, se o livro de Jonas não fosse verdade, Jesus estaria errado. Porque Jesus falou a respeito de Jonas. Se o livro de Jonas não é verdade, então Jesus se enganou. É impossível negar o livro de Jonas e ao mesmo tempo crer em Jesus. Não dá. Porque se o livro de Jonas não é verdadeiro, Jesus também não é. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 12. Veja o que Jesus disse a respeito de Jonas. Mateus capítulo 12, verso 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão
O do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E ele diz mais no verso 41: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então observe, meus irmãos, que não há razão para descrermos desse livro de Jonas. Jesus foi categórico ao afirmar que Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim como ele, Jesus, era um sinal para aquela geração, e aquela geração também atinge a nós. Lucas ainda relata no capítulo 11, verso 29, diz assim: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é uma geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque, veja o verso 30, Lucas 11, verso 30, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Então observe, irmãos, Jesus, ele confirma a história de Jonas. E não somente é uma história verdadeira, porque está na Escritura e foi inspirada por Deus, mas é uma figura de Cristo. A história de Jonas é uma figura de Cristo para nós. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, essa história, este sinal aponta para Cristo, mostrando Cristo como um sinal para os nossos dias. E esse livro, irmãos, ele tem algumas peculiaridades, que eu peço que você esteja atento, preste atenção a isso. O livro de Jonas, irmãos, ele é mais um livro histórico do que uma profecia. Quando a gente olha os outros profetas, nós vamos sempre ver nos profetas, tanto nos profetas maiores como nos profetas menores, nós vamos ver sempre Deus falando através dos profetas, e nós sempre vamos encontrar nos profetas a expressão: assim diz o Senhor. Então, depois da expressão assim diz o Senhor, vem a mensagem de Deus. Mas o livro do profeta Jonas, ele não tem essa expressão. O livro do profeta Jonas, na verdade, ele conta a história de Jonas. E é uma história até inacabada, né? A gente fica com aquela sensação de que faltou o final. Porque o livro termina com Jonas discutindo com Deus, e Deus repreendendo Jonas. E termina ali. Uma outra peculiaridade, irmãos, no livro de Jonas, é que ele é o único profeta do Antigo Testamento que foi comissionado especificamente para pregar aos gentios. Nínive era um povo gentil. E isso nos mostra, irmãos, o caráter missionário do livro de Jonas e também do Antigo Testamento. Nós encontramos aqui, irmãos, uma ênfase e um estímulo para nós sermos um povo missionário, para nós nos preocuparmos em levar a palavra de Deus para outros povos, para outras pessoas, outras nações, outras tribos, outras etnias, outras línguas. Observe que esse livro nos mostra que os pecados dos pagãos, eles sobem até Deus. Eles chegaram até Deus. E o amor de Deus, irmãos, ele também é pelos pagãos.
O verso 2 desse primeiro capítulo diz: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O pecado daquele povo chegou até Deus. O propósito, irmãos, aqui desse livro é nos ensinar que a providência e o cuidado de Deus não se limitam apenas a Israel, mas se estende a todos os povos. E isso foi uma dura lição para Jonas. Aquele homem preocupado com sua nação, com seu povo. Os judeus, especialmente no tempo de Jonas, eles não se preocupavam com os gentios. Eles entendiam que os gentios só serviam para combustível para o inferno. Servia de lenha para queimar no fogo do inferno. Os judeus entendiam que os gentios não eram dignos da salvação. E nós vamos ver essa temática, irmãos, no tempo de Jesus. No tempo dos apóstolos, principalmente ali aquelas discussões, aquelas divergências dos apóstolos. Aquela dificuldade em os apóstolos e os discípulos, os primeiros discípulos, aceitarem a entrada dos gentios na igreja. Isso se arrasta durante muito tempo. Mas observe, irmãos, esse livro de Jonas, ele nos apresenta um sinal da morte e ressurreição de Cristo. Entenda isso. Como dizia, enfatizavam os reformadores. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Nós citamos recentemente. O Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, ou seja, Cristo está latente no Antigo Testamento. Embora não esteja aparecendo de forma clara, mas ele está presente. O ato de Jonas passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe aponta para Cristo e sua morte e ressurreição. E ele mesmo lembrou isso no texto que nós lemos lá de Mateus, que ele diz: assim como Jonas, também o Filho do Homem. Então esse livro ele aponta, ele é uma figura da morte e ressurreição de Cristo, que são, meus irmãos, o alicerce da nossa fé. O apóstolo Paulo diz que a nossa fé repousa na ressurreição de Cristo. Ele diz que a mensagem que ele prega é Cristo crucificado, e ele diz que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé ela é vã. Então observe, irmãos, Cristo está presente, a mensagem de Cristo está presente aqui no livro de Jonas. O que é que esse livro nos ensina? Qual é a teologia desse livro? Esse livro nos ensina, irmãos, algo a respeito de Jonas e que também é para nós. Eu vou citar aqui alguns pontos específicos e que devem servir de exemplo para mim e para você. Porque observe, irmãos, nós vamos ver ao longo da nossa exposição desse livro, que Jonas pensou que sabia resolver os problemas de Deus melhor do que Deus. Jonas pensou que sabia mais do que Deus, porque quando Deus mandou ele ir para um canto, o que foi que ele fez? Foi para outro. Ele disse: Deus não está sabendo direito das coisas. Poderíamos dizer que seus preconceitos teológicos fizeram Jonas desobedecer a Deus e não querer cumprir a ordem de evangelizar os pagãos, os gentios. Observe, irmãos, Jonas tem uma teologia correta, mas a prática dele é errada. Ele diz, verso 9, olhe na sua Bíblia aí: sou hebreu,
Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas é um homem que apresenta uma teologia correta. Ele diz que teme ao Senhor, mas o que era que ele estava fazendo? Ele estava em desobediência. Ele professa crer na soberania de Deus, mas ele desobedece a Deus, ele desafia a soberania de Deus. Ele afirma que Deus é o Criador do céu e da terra, mas ele tenta fugir da sua presença. Ele diz que teme a Deus, mas ele não só tentou fugir de Deus, como ele fica discutindo com Deus. Você vai ver Jonas discutindo com Deus no capítulo 4. Inconformado, porque Deus salvou o povo. Ainda mais, observe, meus irmãos, esse livro nos ensina que Jonas, ele faz a obra de Deus, mas ele não faz de bom grado, ele faz como alguém que está obrigado. Alguém comparou Jonas ao irmão mais velho do filho pródigo. Aquele tipo de pessoa que obedece por obrigação. Porque veja, irmãos, observe, pense comigo. Jonas prega naquela cidade finalmente. Depois de tudo, ele vai pregar naquela cidade. Mas ele prega sem amor. Ele não tem amor pelas almas perdidas. Por que nós estamos afirmando isso? Porque ele não queria a salvação daquele povo. O que era que ele queria? A condenação. Ele não reclama com Deus. Olha o capítulo 3. Capítulo 4, melhor dizendo. Veja o verso 3. Olha o que é que Jonas diz. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Para mim é melhor morrer do que viver. Observe, irmãos. Jonas, ele estava tão contrário à vontade de Deus, que diante da conversão daquele povo, ele disse: eu prefiro morrer do que ver esse povo salvo. Eu prefiro morrer do que ver esse povo convertido. Jonas está nos ensinando que para ele era melhor morrer do que se arrepender. Porque veja só, irmãos, eu não estou aqui tentando convencer os irmãos de que Jonas era um ímpio, pecador e que não foi salvo. Porque geralmente os crentes, a primeira coisa que perguntam: mas ele foi salvo? Se eu fosse responder aos irmãos, se fosse dizer aos irmãos, quantas pessoas já me perguntaram se Salomão foi salvo? Pastor, Salomão foi salvo? Digo: eu sei. Eu não estou lá ainda. Sei. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, se Jonas foi salvo ou se ele deixou de ser. Mas o que nós aprendemos aqui com a atitude de Jonas é que ele era teimoso. Sabe aquele crente teimoso? Aquele crente que é exortado, que é corrigido, é orientado, é tratado com a palavra, com a escritura, mas ele diz: eu não quero me arrepender, eu não quero deixar meu pecado, eu quero continuar assim. Mas meu irmão, a escritura está lhe dizendo: mas eu não quero, deixa do jeito que eu estou, assim mesmo está bom. Porque era o próprio Deus que estava falando com Jonas. Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas estava irado, irmãos, porque o povo lá de Nínive foi perdoado. E Deus disse: Jonas, olha para ti mesmo, presta atenção, reflete. É razoável essa tua atitude? Ele disse: eu prefiro morrer, me mate, mas eu não quero ver esse povo convertido. Lembra da história, né? A história dos dois fazendeiros que eram membros da mesma igreja e começaram a discutir, começaram a brigar por conta de uma braçada de terra. Porque eles eram vizinhos, as propriedades, e um queria que a divisa fosse mais para cá, o outro queria que fosse mais para lá. Cada um que queria aumentar, né, a sua terra.
E aí discutiram, brigaram, se desentenderam, foi parar no pastor, a confusão. Como sempre, lá vai o pastor, né? Para resolver o problema. Chamou os dois, mas meus irmãos, vocês estão brigando por uma coisa que vai ficar. Vocês estão brigando por algo que é terreno. Jesus mandou a juntar tesouro no céu. Jesus mandou amar os irmãos. E o pastor foi ali, né? Aconselhando e... Não, pastor, mas é porque quem está errado é ele. O outro dizia, não, pastor, é ele que está errado. E nenhum queria abrir mão. E o negócio não tinha jeito. Então chegou o momento que o pastor disse, meus irmãos, o pastor não tinha mal o que dizer. Disse, meus irmãos, como é que vai ser no céu? Vocês vão chegar lá brigado? Aí teve um que disse, pastor, se ele for para o céu eu não quero ir não. Você está pensando que tem crente assim, não é? Que não se dobra. Olha o exemplo de Jonas. Jonas é um homem irado. Ele se mostra aqui um homem irado. Ele não mudou sua conduta nem mesmo depois de passar por aquela experiência terrível. Imagine, eu fico imaginando o que foi que Jonas passou no ventre do peixe, meus irmãos. Por conta disso aqui, estudando durante a semana esse livro, essa passagem aqui, eu fui pesquisar essa situação aí de um peixe grande. E tem uma história interessante aí que aconteceu no século passado. Há registro sobre essa história. Se você procurar na internet, você encontra. De um homem que foi engolido por uma baleia. Uma baleia gigante. Uma baleia muito grande. E ele ele sobreviveu. E dizem os estudiosos que lá no interior da baleia é uma temperatura de 40 graus. E os relatos dizem que esse homem passou cerca de 24 horas dentro da baleia. Havia um barco pesqueiro, baleeiro, que estava pescando a pesca predatória de baleias. E esse homem caiu no mar, os marinheiros acharam que ele tinha se afogado, tinha se perdido. Continuaram pescando, pegaram lá uma baleia, até eles levarem para fora e abrirem a baleia, durou aí um período de cerca de 24 horas. E quando eles fizeram isso, que abriram a baleia, o homem estava lá dentro. E estava vivo ainda. É claro que ele não estava bem de saúde, né? Mas ele estava vivo, sobreviveu. Mas aqui nós estamos falando de uma ação de Deus. Jonas foi 3 dias. Imagina o que ele passou. Imagine, irmãos, o livramento de Deus de fazer o peixe cuspi-lo. Mas ainda assim, ele permaneceu rebelde contra Deus, impenitente e querendo a destruição daquele povo para quem ele pregou. E se arrependeu. E ele não se conformou com isso. Mas, irmãos, partindo para o final, eu quero pensar aqui. O que é que esse livro de Jonas nos ensina acerca da salvação? O que é que esse livro nos fala? Esse livro nos mostra, meus irmãos, que a salvação é uma dádiva oferecida a todos os povos, judeus e gentios. Jonas tentou fugir da presença de Deus, não com medo da ira de Deus, mas Jonas tentou fugir da presença de Deus com medo da misericórdia de Deus. Ele quis morrer porque os ninivitas se arrependeram e foram salvos. Observe, irmãos, Jonas, ele tinha o prazer de pregar a condenação, porque ele pregou para os gentios qual era
a mensagem de Jonas: Deus vai destruir vocês. Em resumo, era essa a mensagem de Jonas: Deus vai destruir vocês. Jonas pregou com ênfase a destruição dos ímpios, mas ele não estava preocupado com a salvação dos ímpios. Esse livro nos ensina, irmãos, que a salvação é uma dádiva de Deus, recebida pela fé, não é por obras, mas é pela fé. Os ninivitas eram pessoas ímpias, desobedientes, rebeldes, mas eles se arrependeram, e eles então receberam pela fé em Deus o perdão, a salvação. Deus amou aquele povo, Ele lhes enviou um mensageiro, e observe, irmãos, apesar do mensageiro, aquele povo se arrependeu, apesar de Jonas, porque a salvação é uma obra de Deus, a salvação pertence a Deus, e uma mensagem central nesse livro, ela se encontra no capítulo 2, no verso 9, observe aí, capítulo 2, verso 9, é a conclusão que Jonas chega na oração que ele faz no ventre do peixe. O finalzinho, eu quero aqui enfatizar a última frase do verso 9, o que é que ele diz? Ao Senhor pertence a salvação. A salvação não é uma conquista do homem, a salvação é um presente de Deus, não é o resultado do que o homem faz para alcançar a Deus. A salvação, meus irmãos, é o resultado do que Deus fez para alcançar o homem. A salvação é um caminho aberto do céu diretamente para a terra. É a graça de Deus, meus irmãos, que age na vida do homem. E observe, apesar de Jonas, Deus salvou os ninivitas. Pois deixa eu dizer uma coisa a você: apesar de nós, Deus continua salvando pecadores. Louvado seja o seu nome. Essa mensagem nos coloca no nosso lugar, meus irmãos. Essa compreensão nos coloca no nosso lugar. Porque nem eu e nem você somos dignos desse tesouro do qual nos fala o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, que nós estamos estudando na escola dominical. Quem faz a obra no pecador é Deus, através do Evangelho, que é o tesouro incalculável, inestimável, o tesouro precioso, que sim, ele é oferecido aos pecadores através de vasos de barro, como nós aprendemos hoje pela manhã, vasos sem valor, frágeis. Mas aquilo que nós carregamos, irmãos, o Evangelho, é o bom perfume de Cristo, o cheiro de vida para os que se salvam, para os que são salvos, e ao mesmo tempo o cheiro de morte para os que se perdem. E esse Evangelho, irmãos, ele é apresentado, ele é transmitido, ele é entregue aos homens através de nós. E observe, irmãos, este Evangelho continua salvando pecadores, apesar de nós, apesar da nossa maldade, apesar da nossa fraqueza, da nossa debilidade, apesar da nossa ruindade. Mas o poder é de Deus, o poder está no Evangelho, como diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos, no capítulo 1. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que coisa grandiosa, meus irmãos! O Evangelho que nós pregamos é o poder de Deus, não está em nós o poder, ele está no Evangelho, não está no pregador, ele está na mensagem que é apresentada, desde que esta mensagem seja apresentada com fidelidade.
fidelidade à Escritura, coisa que está difícil hoje. Quando você para ouvir determinadas mensagens, determinadas pregações, você vê a situação. Como está difícil hoje encontrar homens que pregam fielmente a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que eles não existem mais. Existem, e muitos. Mas a quantidade daqueles que são infiéis à palavra é maior. Portanto, meus irmãos, clamemos a Deus para que Ele nos dê essa graça de continuarmos sendo fiéis. É isso que a Escritura diz. O apóstolo Paulo também nos ensina: o que eu quero é ser encontrado fiel. O que eu quero é ser encontrado fiel, um bom dispenseiro, aquele que apresenta, aquele que distribui a boa palavra de Deus. Mas, irmãos, esse livro também nos ensina algo sobre Deus. E eu termino agora com essa parte, com esse ponto. Esse livro nos ensina a respeito de Deus. Esse livro não é primariamente sobre o peixe, como já falamos, e nem sobre Jonas. Esse livro é sobre Deus. O personagem principal desse livro é Deus. Observe, irmãos, Deus não tolerou a maldade dos ninivitas. Ele enviou Jonas para adverti-los. Deus não aceitou a rebeldia de Jonas. Ele enviou uma tempestade para pegá-lo. Deus ouviu a oração de Jonas lá no fundo do mar, no ventre do peixe, e libertou Jonas. Deus ouviu o clamor dos ninivitas. Ele salvou aqueles homens. Deus vê os pecados dos homens. E Ele vê também, meus irmãos, o arrependimento. Aqueles que se arrependem recebem o perdão de Deus. Observe, meus irmãos, que Deus, Ele intervém na história. Ele faz tudo aquilo que está de acordo com a sua vontade, e ninguém pode impedir a sua mão de agir. O homem pode fazer o que for, ele pode tentar de todas as formas. Deus sempre vai cumprir o seu desejo. A vontade de Deus sempre será cumprida. Deus mandou Jonas para um lado, Jonas foi para o outro, mas não teve jeito. Ele teve que voltar, porque a vontade de Deus vai ser cumprida e não há ninguém que possa resistir à sua vontade. Mas esse livro nos ensina, irmãos, que Deus é misericordioso. E observe, irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele salva até nossos inimigos. Os ninivitas eram inimigos dos israelitas. Jonas fica triste, fica revoltado, desgostoso com Deus. Ele fica frustrado. Ele fica frustrado porque os ninivitas se arrependeram. E é engraçado, né, irmãos? Qual o desejo dos pregadores? Se a gente pudesse, a gente queria que todas as vezes que nós pregássemos, todo mundo que não fosse crente e que ouvisse a pregação se convertesse, não era? Não seria tão bom? A gente sempre ora pela conversão dos pecadores, pela conversão dos ímpios, para que os descrentes se convertam. E veja que coisa interessante, Jonas pregou, todo mundo se converteu, até quem não ouviu a pregação de Jonas. Teve gente que não ouviu a pregação do próprio Jonas, mas se converteu. Toda a cidade, 120 mil pessoas. E Jonas ficou inconformado. Mas Deus não deixou de demonstrar a sua misericórdia para com aquele povo. E observe, irmãos, é Deus quem busca. Esse livro também nos ensina isso.
É Deus quem busca o pecador. A maldade dos ninivitas chegou a Deus. Deus mandou o seu profeta lá. Não foram eles que foram buscar Deus. É Deus quem toma a iniciativa para salvar o pecador. É Deus quem reconcilia o pecador consigo. A salvação é uma obra de Deus. Os gentios estavam separados da comunidade de Israel, mas eles também foram chamados para fazer parte do povo de Deus. Principalmente lá no Antigo Testamento, quando os judeus entendiam que os gentios não eram dignos da salvação, Deus então traz um povo e salva esse povo. E essa concepção, meus amados, como nós já falamos, ela só vai ser mudada a partir do Novo Testamento, e ainda com muita luta. Se você ler o livro de Atos e as cartas de Paulo, você vai perceber isso. Lá em Atos, no capítulo 10, verso 34. O capítulo 10 é aquele relato de Cornélio, a conversão de Cornélio. Cornélio era um gentil. E Pedro, inicialmente ele não acreditava que os gentios pudessem ser salvos. O que é que acontece? A visão de Pedro, um grande lençol, cheio de tudo quanto era tipo de animais, e a voz a Pedro: mata e come. O que é que Pedro responde? Não vou colocar coisa imunda. Isso se repete, e Pedro, até que Pedro entende o que é que Deus está mostrando a ele. Deus estava mostrando a ele que os gentios também fazem parte do povo de Deus. Então Pedro vai até Cornélio, os irmãos conhecem a história. Verso 34, então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz, o que, irmãos? Acepção de pessoas. Esse versículo é tão mal compreendido, irmãos. Tão mal entendido esse versículo. Esse versículo é mal compreendido, muitas vezes é aplicado contra a doutrina da soberania de Deus. E muita gente usa esse versículo para tentar provar que a doutrina da soberania de Deus, da eleição, está errada. Mas esse versículo não está falando sobre isso. É só ler o contexto. Olha o verso 35. Depois de dizer que Deus não faz acepção de pessoas, o que é que ele diz? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo é aceitável. O que é que esse texto está dizendo? Que Deus não salva só os judeus. Que Deus salva pessoas de todas as nações. É nesse aspecto que diz o texto. Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Ele não salva só os judeus, Ele salva pessoas de todas as nações. É isso que o texto está dizendo. E é isso que nós aprendemos aqui, nesse livro de Jonas. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos, nós não podemos fugir dos propósitos de Deus. Deus está no controle da história. Deus vai cumprir todos os seus propósitos, todos os seus desígnios. No final de tudo, aquela cidade se converteu. Jonas continuou inconformado, mas Deus disse: porventura eu não iria salvar uma cidade dessa? Tem mais de 120 mil pessoas e muitos animais. Pessoas que não sabem distinguir nem a mão direita da mão esquerda. O que é que Deus está nos mostrando, irmãos, com isso? Deus está nos mostrando, irmãos, que Ele é o Deus de todos os povos. Ele é o Deus de todas as nações. Ele é o Deus misericordioso, que se compadece de todos os homens. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações.
Isso é um grande incentivo para nós alcançarmos todos os povos, tribos, línguas e nações. Como dizia um dos homens de Deus do passado, o meu campo de ação é o mundo. A igreja, irmãos, não está restrita às 4 paredes. A ordem de Jesus foi essa: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.